Era uma vez, numa floresta, havia 3 leões. E a bicharada ficava enlouquecida, porque falou: escuta, leão tem que ter um. A gente tem que ter um rei para render homenagens, né? Não dá para ter 3. E o macaco, que era muito esperto, convocou uma reunião porque ele queria controlar a situação. E ninguém sabia o que fazer. Os leões ficaram sabendo dessa reunião e disseram assim: olha, eu não vou querer fazer nenhum desafio com vocês, nenhuma luta. Nós somos irmãos e amigos e nos amamos, então estamos fora desse tipo de desafio. Aí o macaco se reuniu com eles e falou assim: não, nós decidimos, nós nos reunimos e decidimos que o desafio de vocês vai ser vencer a montanha difícil. Era uma montanha muito alta que tinha lá, uma montanha a mais alta de todas daquela floresta, e rodeada por um rio caudaloso, de águas profundas, e tinha um monte de despenhadeiro. Então, assim, era um desafio e tanto. Muito bem. Eles ficaram assustados, assim, nossa, mas a montanha é difícil? É, a montanha é difícil, tá bom. E lá foram eles. No dia marcado, todos os animais cercaram a montanha difícil e ficaram aguardando para ver o que ia acontecer. Muito bem. Subiu o primeiro leão, caiu, não conseguiu. Subiu o segundo leão, não conseguiu. Subiu o terceiro leão, não conseguiu. O macaco falou: opa, agora vai ficar bom para mim. Aí o macaco falou assim: e agora? O que nós vamos fazer? Não temos um rei. A coruja, silenciosa e observadora, falou assim: não, espera um pouquinho. Eu acompanhei a subida dos 3 leões e eu ouvi tudo que eles falaram quando eles foram vencidos pela montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão falou: ah, montanha, você me venceu. E o terceiro leão falou assim: você me venceu, mas espera aí, só por enquanto, porque eu tenho tempo, eu vou aprender e eu vou te vencer. A diferença, completou a coruja, é que o terceiro leão ele teve uma atitude de vencedor diante da derrota. De quem pensa desse jeito, o maior problema, ele vence, porque ele está dominando a questão, né? Então, ele está preparado para reinar e para comandar os outros. Os animais da floresta aplaudiram efusivamente o terceiro leão, que foi coroado entre os animais. Eu posso estar enganada, mas é assim que eu penso sobre o envelhecimento. Quantas vezes alguém fala assim: ah, vai fazer isso? Imagina, está idosa já, não dá não. E você, como idoso, vai lá e vence a questão. Se empenha e faz, né? Então, está no ar o nosso 7º programa, o NAT em Rede. O NAT em Rede é uma produção da Universidade Aberta à Terceira Idade, que é um programa de extensão da Universidade Estadual de Londrina. O tema do nosso programa, enquanto perdurar a pandemia, nós vamos trabalhar remotamente e também será transmitido pela Rádio UEL-FM este programa. O tema do nosso programa de hoje é o idoso e o estudo de outro idioma, o que é preciso saber sobre o assunto. Então, antes de tudo, eu quero agradecer muitíssimo vocês terem aceitado o convite. E, para conversar conosco, nós temos aqui a Márcia Rorato, a Arelis Urtigosa Guidotti, o Lino Tucunduva e o Marcos Cabreiro. Eu vou pedir que vocês se apresentem rapidamente para as pessoas de outras paragens que assistirem a gente saibam quem são vocês. Bom, eu sou Márcia, né? Márcia Rorato, professora de italiano na UEL há mais de 20 anos.
e estou aqui para falar sobre o ensino de idiomas, aprendizagem de idiomas. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, meu nome é Arelis, eu vim para o Brasil, sou de Cuba, e já faz mais de 20 anos que eu estou no Brasil e na Universidade Estadual de Londrina, dando aula como docente do curso de Letras Espanhol e vinculado à UNAT. Olá, pessoal, sou Lino Tucunduva Neto, professor aposentado da UEL, Departamento de Comunicação Social, sou jornalista. Como aposentado, estou aí a convite da Maria Irene, com todo prazer, e vamos em frente. Vamos contar um pouquinho da nossa história. Olá, eu sou Marcos Cabreira, eu sou médico geriatra, né? E sou professor também do Departamento de Clínica Médica há 28 anos, né? Participei da UNAT antiga, estou participando desse processo novo, da revigoração aí da UNAT, é um prazer estar aqui conversando com vocês e aceito o convite gentil da Maria Irene e de todos da UNAT. Eu que agradeço a presença de todos aqui. Lino, eu queria que você contasse para a gente o que significa, o que aconteceu, como foi a sua experiência de estudar italiano? Muito, muito interessante para mim, inclusive. Eu, enquanto estava na UEL, eu sempre tinha interesse em aprender um novo idioma. Todos os idiomas que eu comecei a estudar, sempre pela metade, inglês, francês, hoje eu estudo latim, espero terminar. Mas o italiano sempre me chamou muita atenção pela relação que eu tenho familiar. Minha mãe, por parte de mãe, toda a família italiana, allegro, mas não troppo. Então, isso me chama muita atenção, curiosidade, porque todos os familiares italianos, por parte de mãe, nunca falaram italiano. Eu só ouvia muito e poucamente, ouvia minha nona. Minha nona falava italiano, mas num dialeto muito carregado, e a gente conseguia interpretar alguma coisa e outra. Bom, durante a minha permanência na UEL, fiquei 34 anos na UEL, eu tive a oportunidade de entrar nesse curso, por graça e convite da professora Márcia Rorato, que aqui está, fui aluno dela, concluí o curso, que era um projeto muito interessante, um curso bem organizado, montado, uma metodologia fantástica, e consegui me relacionar, e nesse relacionamento, por ter participado de um curso bastante aberto, bastante livre, onde a gente tinha, apesar de uma temática diária, era toda segunda, toda quarta e sexta-feira que a gente tinha aula, ou segunda e quarta, não me recordo, a gente tinha um grupo de alunos muito animado, e ficávamos livres para discutir. E foi aí que a gente teve um aprendizado. Então, eu vejo o curso de italiano, qualquer idioma, eu acredito que seja uma forma de você construir a aprendizagem, o conhecimento, e enveredar pelas artes, pela música, pelos trabalhos que a gente sempre encontra por aí, trabalhos, atividades diárias, os cotidianos, de todas as culturas que são possíveis. Isso daí é prazeroso, porque é mais ou menos uma incursão pela história de cada uma das culturas. Aprender o idioma. Isso eu falo porque eu também tive a oportunidade de participar, quando na UEL, participar da primeira turma da UNAT, como coordenador da área de comunicação. Eu tinha toda quinta-feira, eu tinha um encontro com os idosos. Eu não era tão idoso, hoje eu estou com 71 anos de idade, não tenho cabelo branco, não é pintado não, viu, gente? Mas eu conversava, me relacionava muito bem com todo esse pessoal, e tinha muita gente que tinha, assim, expectativas de vida muito grandes. Hoje a minha expectativa é essa também. Eu acredito que a gente poder relacionar com as pessoas e estimular os demais dessa idade que eu tenho, da mesma idade, estimular para que o curso não fique só no aprendizado de línguas, mas um aprendizado cultural, histórico, sabe, social, e a gente possa crescer e continuar vivendo, ressignificando a sua existência.
porque a vida não termina quando a gente se aposenta, né? É verdade. Então, é por aí que eu vejo, mais ou menos, que a gente vê aqui. E a perspectiva é que, eu sei que na Itália tem muitos idosos, isso daí é um estudo feito pela ONU, e nos anos 2050 deve ter mais de 800 milhões de idosos de 60 anos no mundo, acho que o professor Marcos pode explicar melhor, mas eu gostaria de ficar na Itália junto com os idosos lá para viver mais tempo. Que bom. Aí, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos estudos para as memórias afetivas, para a interação social, as questões emocionais, na perspectiva da geriatria. Você vê que interessante, né? Se a gente aproveitar essa fala do professor Lino, né, de um indivíduo que se posicionou diante de um desafio, né? Então, assim, envelhecer e ainda se posicionar diante de desafios é extremamente salutar, né? A gente pode usar o retrovisor ao envelhecer, que é olhar para trás, tá certo? A gente pode usar, mas ele vai ter o objetivo de nos ajudar a continuar andando. O grande problema é quando a gente tem um movimento de só olhar pelo retrovisor. O professor Lino, depois de 32 anos na universidade, ele podia só estar construindo histórias, falando sobre histórias antigas, mas não, ele não se posicionou na frente do retrovisor, tá certo? Para parar de construir. Ele está construindo. E você veja que é interessante, o envelhecimento ele traz como possibilidade para a gente uma construção de alguma coisa que não necessariamente tenha esse retorno estruturado. Quando a gente começou a nossa carreira profissional, cada um de nós aqui tinha um objetivo, seja a vida acadêmica, seja a questão financeira, seja a construção de alguma coisa. Quer dizer, no envelhecimento, a gente está livre com a meta a ser atingida. E é uma meta a ser atingida que passa muito pelo sensitivo. Você veja que quando ele coloca as metas dele, você vê que tem uma mistura de afeto, de desejo, de prazer, e que ele nem consegue bem definir por que o italiano é interessante. Então, você veja que isso é muito rico. Então, eu acho, Marilene, só para não fugir da sua pergunta, eu acho que essa postura de querer continuar assumindo desafios, tá certo? E desafios que vão me trazer como prêmio coisas não muito concretas, isso é clássico do processo de envelhecimento. Quer dizer, quem souber entrar nessa coisa nova, tá certo? Assumindo novos desafios, né? Você veja, é o leão que, diante de um fracasso, ele assume esse desafio do aprendizado. Isso é muito bom para este envelhecimento, porque quando a gente estuda o envelhecimento do ponto de vista biológico ou do psicoafetivo, a gente vai perceber claramente dois movimentos. O biológico, sempre com perdas, tá certo? Talvez por isso que o leão não conseguiu, talvez, ser tão fisicamente capaz de subir a montanha, tá bem? Mas o psicoafetivo, sempre com ganhos, desde que você esteja na postura correta, na atitude correta. Então, quando você se posiciona na questão de querer um desafio, e se esse desafio, já que nós estamos falando de um idioma, se esse desafio tiver uma complexidade cognitiva, tá certo? E com uma comunicação de coisas que te ligam, seja na música, seja na arte, seja em filmes, tá certo? Muito melhor, porque a gente tem hoje, na geriatria, o conceito de poupança cognitiva, a reserva cognitiva. O que o professor Lino fez ao se desafiar no italiano foi sedimentar a sua reserva cognitiva, e com isso ele tem bem menos chance de desenvolver as doenças neurodegenerativas que muitos de nós vamos ter. Mas se a gente não tiver o investimento nessa reserva cognitiva, a gente não tem esse mesmo retorno. Ai, que bom ouvir isso, né? Olha, gente, faz favor, hein? Todo mundo, desafio, hein? Não é? Porque o tempo, de repente, chegou. Você fala, mas outro dia já foram 20 e tantos anos.
Então, Arelis, eu queria que você me contasse para nós a experiência que você teve na graduação de Letras Espanhol e, assim, o que você acha, qual a motivação que leva um idoso a estudar outro idioma? Além de tudo que já foi dito aqui. Como eu disse, nosso querido Lino e o professor Marcos também, às vezes fica difícil até para o próprio idoso definir exatamente quais foram os motivos, né, que o levaram a estudar uma língua estrangeira, ou às vezes a se matricular nos nossos cursos de graduação. Então, particularmente como professora do curso de Letras Espanhol, nós temos recebido vários portadores de diploma de curso superior nas nossas aulas. E nós tivemos a experiência do Betão, do nosso querido Betão, a gente chama assim com muito carinho. Foi uma experiência muito produtiva para os alunos mais jovens, né, porque, particularmente, ele não só participava nas aulas de forma a construir memórias, a construir pontes do conhecimento, mas também ele se envolvia nas questões estudantis, como representante dos alunos, né, então, era uma experiência diferente poder participar com ele nas aulas, né, e a gente sabe que, com o aumento da expectativa de vida, também as pesquisas nas línguas estrangeiras têm aumentado. Então, a gente percebe essa questão da dificuldade do idoso, às vezes, de entender uma palavra em língua estrangeira, ou às vezes de ter aquela palavra na ponta da boca, né, na ponta da língua, desculpem. E assim, a pessoa acha que tem uma limitação, mas a gente tem que destacar que o cérebro ele vai compensando essas limitações em outras áreas, como a aquisição de vocabulário, como outras formas de aprendizagem que o idoso pode ter e que, devido à plasticidade do cérebro, né, não o impedem de forma alguma de estudar uma língua estrangeira e de poder se enveredar por outros caminhos nessa aprendizagem. Márcia, você também compactua dessa opinião da Arelis? Sem dúvida, também com a experiência que eu tive, né, nos cursos, desde os cursos de extensão, junto ao Laboratório de Línguas, né, da UEL, as disciplinas na graduação também, né, em letras modernas, mas em outros cursos. Esse curso que o Lino frequentou, que era um curso que foi promovido pelo ProRH, né, era um curso chamado curso de treinamento, oferecido aos docentes e funcionários da UEL. Então, com essas experiências, assim, me mostraram que, de fato, esse aluno, né, o idoso, ele procura se envolver muito mais, ele é muito mais colaborativo, como a Arelis disse, né, ele se envolve, colabora, interage, trazendo uma bagagem, né, diferenciada, uma bagagem de vida, de conhecimentos, né, outros, vários, e também de línguas, às vezes já estudadas ao longo da vida, né. Então, é muito significativa a participação, a presença, né, de pessoas, de idosos junto aos mais jovens, né, essa heterogeneidade, essa possibilidade de relação intergeracional que o ensino da língua pode promover, né, esse ambiente da sala de aula, dos estudos, é muito favorável para todos, né, não só para o idoso, mas para os jovens também, né, e para a gente como professor também uma experiência muito significativa, de perceber, sim. Interessante que no programa anterior a gente falou sobre a educação de jovens e adultos. E o relato dos professores, do coordenador, é que o idoso, quando ele procura a educação de jovens e adultos, em geral, há parece que uma afinização com o jovem no sentido de acolher aquele jovem, de transferir um pouco do carinho que daria para o filho, para aquele jovem. Então, eles me relataram, achei interessante, porque eles falaram que, muitas vezes, os alunos idosos são as pessoas que conseguem juntar todo mundo. Né? Existe até uma explicação, assim, biológica, um entendimento biológico que pode contribuir para isso. Você veja que a gente fala muito em processo educacional de idosos, não só de uma segunda língua, mas de qualquer
outra coisa, a gente tem que lembrar que existe um processo senescente, que é o envelhecimento normal, e que tem que ser contemplado. Por exemplo, nós temos dois tipos de inteligência, tá certo? A inteligência fluida, aquela inteligência rápida, aquela inteligência de decorar, de memorizar, isso aí diminui com a idade. Inclusive, o ponto de inflexão é próximo dos 50 anos, 50 a 53 anos. Todos nós aqui, se passamos dos 50 anos, já sabemos disso, que a gente tem dificuldade para memorizar, e talvez isso que a professora Elis e a professora Márcia falaram, olha, uma ou outra dificuldade com vocabulário, isso é verdade, tá certo? Então, assim, também a pedagogia precisa se adaptar a esse novo cliente. É um cliente que não vai ter a mesma capacidade de retenção de informações, tá certo? Em contrapartida, do mesmo jeito que a inteligência fluida diminui com a idade, a inteligência cristalizada aumenta. E a inteligência cristalizada é essa noção do mundo, né? É essa sensibilidade. Então, este indivíduo que não sabe decorar muito, mas sabe sentir bastante, tá certo? Ele é muito bem-vindo num grupo onde sabe decorar muito e sabe sentir pouco, entendeu? Então, você veja que essa mistura de sabores e de valores e essa mistura de habilidades intergeracionais, ela é muito criativa para a sociedade. Inclusive, para que a pessoa entenda o seguinte, olha, esse envelhecimento faz parte de mim e que eu não tenha essa impressão de menor-valia desse indivíduo que envelhece, né? Então, na medida em que eu valorizo essas novas habilidades. Então, você veja que é um desafio para as escolas poderem ensinar esse indivíduo que tem características diferentes. Por exemplo, ele tem uma dificuldade de processamento simultâneo. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele precisa de alguém que converse com ele e que diga para ele, que concentre. É diferente de um adolescente que está no celular, que está na televisão, que está no livro ou que está em outro lugar e está pensando na namorada, tá certo? Então, o envelhecimento vai tirar da gente essa multiplicidade de conexões, tá certo? Mas a gente vai dar uma intensidade na conexão. Então, talvez isso contribua para a gente entender um pouquinho essas características. É interessante isso daí, só um detalhezinho, que o professor Cabreira diz, é muito interessante. Quando a gente fala estudo, idoso estudar idioma. E, na verdade, o idioma é apenas um meio de você processar todo um conhecimento. Porque eu vejo assim, toda vez, quando eu tinha em sala de aula, na comunicação, em outras universidades que eu passei dando curso também, em pós-graduação, essas coisas, a gente pensava, a diferença de idade, as pessoas têm outras expectativas, e o que motivava ele fazer uma faculdade também? O que motivava eles gostar mais de uma determinada área de conhecimento do que de outra? O que era isso daí? Como eu trabalhava com aula de metodologia científica, pesquisa pura, a gente estimulava a liberdade das pessoas de procurar um tema de busca. E a gente começava a perceber que essa busca era por tudo. As coisas mais escabrosas que se podia imaginar, os mais idosos tinham interesses assim curiosos de dar continuidade a uma busca produtiva que recompensasse o seu dia a dia. E a gente não podia ficar limitado ao plano de aula, ao projeto de aula, àquele esquema fechado de aula. Então, o que se fazia? Com a possibilidade da pessoa investigar de modo mais sistematizado, ela se sentia livre para poder explorar os meandros das atividades mais diferentes que podia haver no espaço para ela. Tanto social, econômico, politicamente, a gente percebia todas as variáveis. E isso daí é o que a gente encontrava no curso. Eu encontrei no curso de italiano essa liberdade, porque nós não éramos crianças, nós éramos tudo médio de idade para cima, foi pessoal que tinha de 40 a 60 anos. Então, nosso relacionamento e busca de interesses eram bem variados. Isso daí proporciona uma efetividade no conhecimento muito mais produtiva. Porque a gente percebe que as pessoas elas ficam mais envolvidas
Eu me interesso pelo que você está discutindo e como estamos agora. Nós estamos interessados em discutir um tema, esse assunto. Se a gente fizesse isso todo dia, a gente ia construir uma equipe de pesquisadores e ampliar essa turma para a gente poder conhecer mais. O que se faz no NAT? O NAT é isso, é juntar o maior número de pessoas para poder valorizá-las cada dia mais em busca de um conhecimento diferenciado. Olha, vamos ouvir o depoimento do aluno, do Betão. Ele fala o nome dele, eu não consegui gravar, mas o Betão, você põe para nós, Arelis? Sim, com certeza. E aproveitando esse tempinho enquanto a gente projeta o vídeo do Betão, é muito importante que o idoso entenda que essa aprendizagem por associação, aprendizagem em rede, é muito importante, porque assim ele consegue consolidar nessa memória de longo prazo, né, os conteúdos, né, e também auxiliar os outros mais jovens que não têm essas vivências. Então, eu vou colocar o vídeo do nosso aluno, que se formou em Letras Espanhol. Está aparecendo, Marirene? Tudo bem aí? Está tudo bem. Então, vou colocá-lo. Olá, meu nome é Carlos, também conhecido como Betão, e a intenção deste vídeo é apresentar um pouquinho da minha história da terceira idade, frequentando mais uma vez um banco de universidade. Eu me apresentei em 2013 e senti a necessidade de continuar estudando, fazendo mais alguma coisa. E pelo ano de 2014 surgiu a oportunidade na UEL para que eu pudesse voltar aos meus estudos e começar então mais uma graduação na licenciatura em Letras, Língua Espanhola, voltada também para a literatura hispano-americana. Digo a vocês que foi um tempo muito gostoso, um tempo além do aprendizado, de longas amizades com os alunos, com as alunas, professores, professoras, e neste tempo também, eu pude ser escolhido pelos alunos para representá-los junto ao colegiado, então participando junto com os professores da tomada de decisões de muitos assuntos afetos, não só aos alunos, aos professores, mas à própria Universidade Estadual de Londrina. Digo a vocês que foi um tempo precioso, um tempo em que eu pude aprender muito, eu pude praticar muito, eu pude estar presente em muitas situações envolvendo os alunos e professores, nas quais nós podemos opinar, dar as nossas opiniões, né? E dessa forma, então, nos envolveu na vida acadêmica ativamente. Ao final dos 4 anos, me formei, estou já licenciado neste momento em Letras Espanhol, em pós-graduações, inclusive, e está me dando oportunidades para que eu tenha no meu campo de trabalho, na minha área de trabalho, as oportunidades de dar aulas, de trabalhar junto ao público externo da universidade, a fazer trabalhos voluntários, e isso tem sido muito bom para mim. Né? Eu quero, então, concluindo, incentivar você, meu irmão, minha amiga, que tem interesse em voltar, né, nessa fase da terceira idade, que eu digo que é a melhor idade, que você possa, então, estar com o seu coração aberto, e voltar realmente a estudar, e voltar a fazer aquilo que você gosta, e com certeza você será feliz, você será aberto a isso, né? Com o desejo no coração de aprender mais, e acima de tudo, você transmitir essa aprendizagem para todas as outras pessoas que também necessitam. Um forte abraço e Deus te abençoe. Fica registrado nosso agradecimento ao Betão, que mesmo em recuperação de uma cirurgia, ele nos enviou o vídeo e que se sentiu muito honrado de poder colaborar conosco.
sem áudio, Marilene. Ficou um pouco difícil da gente ouvir, mas ele fala assim, convidando as pessoas a voltarem a estudar, porque depois que se fica idoso, parece que fica tudo melhor, essa interação. Bom, a ponto de que ele virou representante da turma, do curso de graduação, né? Então, não sei, Cabreira, você quer comentar alguma coisa? Assim, a gente tem o viés de mostrar casos como esse do Betão, né, com alegria, com bastante orgulho, né? E muitas vezes a gente pode gerar no outro indivíduo, naquele idoso que não se vê capaz de fazer isso, uma certa frustração, como se esse fosse o segredo de envelhecer bem, né? Você veja que o banco da universidade ele encaixa com o projeto de alguns, como o banco de uma casa de forró encaixa com o projeto de outros, como o banco de uma igreja, de um voluntariado, encaixa com o projeto de outros. Ou então, até aquele olhar do bolinho de fubá da cozinha, esperando o neto chegar, encaixa com outro. Então, assim, é importante a gente entender que todo esse processo de envelhecimento bem-sucedido, ele tem várias estratégias, mas ele não tem uma receita. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade e que a gente viu, tá certo? Mas a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades, porque esta que é a grande diferença. O envelhecimento, ele traz para a gente a necessidade da gente não perder o nosso projeto. Não perder o nosso projeto. E mais uma coisa, não podemos esquecer do leão que não consegue subir a montanha. Nós não podemos esquecer das pessoas que envelhecem com dificuldade de escutar, das pessoas que envelhecem com dificuldade de enxergar, das pessoas que envelhecem com dificuldade de andar, das pessoas que têm inúmeras necessidades de tomar medicamento. Só que mesmo essas pessoas, nós somos providos de uma alteração, quer dizer, junto com as nossas rugas, nós recebemos de presente da natureza a resiliência, tá certo? E a resiliência é capaz de fazer com que a gente, mesmo apesar das adversidades, tenha esta sensação de envelhecimento bem-sucedido, né? É muito interessante isso. Eu só queria prolongar só um pouquinho para dizer o seguinte: quando nós todos da universidade, no mundo acadêmico, medimos com a nossa regra acadêmica o envelhecimento bem-sucedido, a gente vê que 15% a 20% das pessoas têm o envelhecimento bem-sucedido, porque a gente acha que envelhecimento bem-sucedido é poder fazer, poder isso, poder aquilo. Quando a gente pergunta para as pessoas qual a régua deles, se eles estão vivendo um envelhecimento bem-sucedido, a gente vê que uma quantidade muito maior de pessoas que a gente na academia não achava que estavam bem-sucedidos, eles se consideravam bem-sucedidos. Isso mostra o quê? A resiliência fez com que ele se encantasse com essa vida que, olhando de fora, parece cheia de dificuldades, mas mesmo assim ela tem encantamento e tem alegria. Então, você veja que interessante, né? Quando a gente fala de uma coisa elitista, talvez, de estudar uma segunda língua, tá certo? Nós não estamos falando de um único jeito de envelhecer bem, tá certo? A gente quer que o indivíduo olhe para o espelho. Então, você sabe que eu tenho uma tia que ela fez 96 anos. E ela tem artrose em todos os dedos. O dedo dela parece um S. Sim, é. E ela faz crochê diariamente. Daí eu falei, tia, mas não dói? Ela falou, eu nem ligo, eu amo fazer crochê. E alguém falou, mas está no fim da vida aqui, estou nova para morrer ainda, estou muito bem. Então, é isso, é o bolinho de chuva, o crochê, é aquilo que tem que fazer. Essa coisa, exatamente. Agora, por incrível que pareça, por mais simples que pareça, as pessoas abandonam esse projeto pessoal.
né? Quer dizer, quando a gente fala de solidão, de isolamento do indivíduo, a gente vê que é o seguinte, o que ele mais sente falta é dele mesmo. A velhinha que está sozinha em casa, ela fala que a falta que ela sente é do neto, que é dos filhos, que é da nora, mas ela sente falta, sabe de quem? Dela, do projeto dela. Então, quando a gente, na universidade, consegue viabilizar reencontros com os nossos projetos, tá certo? A gente está proporcionando um envelhecimento bem-sucedido. Então, nesse sentido, eu fiquei aqui pensando o quanto a aprendizagem de um idioma, né, possa parecer às vezes elitista, mas por outro lado, é algo que costuma proporcionar esse encontro também. É um encontro de si, né, de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de abertura para conhecer o outro, né, de conhecer um outro idioma, uma outra cultura, né, um outro povo, formas de pensar, de agir, de ser, porque a língua não é somente um código de comunicação, né, nem a gente, como o Lino colocou, explora, né, ao aprender uma nova língua, tantos outros fatores, né, outros conhecimentos que estão envolvidos, porque ela carrega uma bagagem, um patrimônio, né? A língua é um patrimônio. É uma questão de identidade, né? Que traz, então, aspectos culturais, né? Artísticos, culturais, sociopolíticos, né? Históricos, enfim, é muito amplo. Então, a possibilidade, né, de abertura, de conhecimento de tudo isso, ao mesmo tempo, possibilita um autoconhecimento, um olhar para si, para a sua própria cultura, sua própria língua. Quem sou eu, né? Essa é uma pergunta, nesse ambiente, né? E também nesse país, enfim, nessa sociedade. Então, esse conhecimento, essa abertura, né, que a língua pode proporcionar, é incrível, né, o quanto isso pode colaborar para qualquer pessoa de qualquer idade, né, mas para o idoso em particular, para essa ressignificação, como disse o Lino, né, da própria existência, dessa nova fase de vida, enfim. Então, acho que essa abertura é importante a gente frisar, né, que existe na aprendizagem de uma língua, né? Essa possibilidade de escuta de si e do outro, né? Eu vou pedir para a Márcia ler um poema do Gianni Rodari. Não sei se ela vai ler ou declamar, mas enfim. Ai, não posso declamar, também não decorei. Tá bom. Não, mas, enfim. Deixa eu só falar uma coisinha, porque senão vai fugir. Só para lembrar que assim, o bilinguismo é um fator protetor para muitas doenças, né? Ela é um instrumento de análise, é uma variável importante que os estudos epidemiológicos têm, né, Márcia? Então, você veja que com todo esse significado que ela tem, que vai além da questão biológica, do ponto de vista biológico, o bilinguismo ele é uma grande variável de proteção a doenças crônicas, né? Só para deixar... Sim. Vai lá no parole, Bella. Va bene, carissimi. Gianni Rodari, né, grande escritor italiano, e aqui eu trago para vocês Le Parole. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare solletico, ma ci servono parole per amare. Abbiamo le macchine per scrivere le parole, ditofano, megatofoni, microfoni e telefoni. Abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare, non ne abbiamo più.
Muito bom. Gianni Rodari. Ótimo. Para vocês. Eu vou pôr o vídeo de uma aluna da Márcia, da professora Grácia Maria Brunet. Vamos ver. Tomara que fique tudo bem. Não. Aqui. Não está indo, né? Está indo? Tá, mas começou já adiantado. Não, pera lá. Não está sendo projetado. Graça. Pois a gente edita. Tá Você quer meio... a gente passar por aqui? Espera aí, deixa eu pôr. Está aqui na mão, eu não sei por que ele não quer. Estou fazendo graça aí comigo. Valeria a pena perguntar depois, Marirene, se o vídeo original poderia ser inserido. Eu não sei se pode, mas valeria a pena. Pode. Eu vou inserir no lugar do Betão. Você consegue colocar, Márcia? Vou tentar. Não está indo aqui, não sei o que é. Não? Acho que todos fecham, tem que fechar o microfone agora. Menos o seu, Márcia, que você vai projetar o áudio para nós, eu acho. Tá. Meu nome é Grácia Maria, sou natural fui aluna do curso Tá dando certo? Não, né? Márcia, deixa, depois eu insiro na edição, né? É muito legal o que ela fala, porque ela diz que ela se aposentou e aí ela foi fazer o curso de italiano e ela descobriu o mundo por conta disso, porque isso refletiu não só na vida dela, como na vida da família dela. Ela foi para a Itália e depois ela conheceu o resto da Europa e, enfim, morou na Itália, né? Muito, muito legal o depoimento dessa Eu professora. posso ler algumas coisas que ela mandou para mim escrita, se você preferir. Melhor, vai. Só não pode demorar muito. É tão curtinho o vídeo dela. Não é melhor Ela você diz editar assim, depois, então, e colocar na edição o vídeo? Eu acho melhor. Eu acho eu melhor. ia falar só para que a conversa daqui para frente fluísse a partir do vídeo, mas só por, sei lá, querem que eu leia ou não? Acho que deixa, Márcia. Deixa? A gente vai colocar o vídeo. Coloca o vídeo depois. É legal a fala Eu acho que é importante dizer tudo isso. que se falou aqui até agora, na verdade, corrobora a fala dela. Então, Acho que a questão dela ter ido para a Europa, ela fala do retorno às raízes, né? Eu acho que essa questão ligada à descendência italiana, eu acho que ela frisa bastante isso, né?
O quanto isso motivou, deu um novo sentido à vida dela, mudou a vida dela completamente, a perspectiva de vida, né? E passou a morar lá, inclusive, a família toda. Acho que, resumindo, é isso. Então, eu vendo outro dia um e-book sobre neurociência, que acabou de ser lançado, eu estou querendo me enveredar um pouco por essa área, estou achando interessante. E aí o coordenador do projeto lá, o doutor Norberto Garcia Caírasco, sobre o cérebro, ele fala o seguinte, eu vou ler, porque não dá para decorar isso. Considerando que estudamos o cérebro, usando o cérebro, há gatilhos importantes para estimulá-los, entre eles a criatividade e o aprendizado, atuando nos melhores laboratórios que são nosso organismo, nosso cotidiano e nossas experiências pessoais. Então, Marcos, eu queria que você, doutor Márcio Cabreira, geriatra, né, que cuida tanto de tantas pessoas, que você falasse para a gente dos aprendizados em geral. Você, de uma certa forma, tocou no assunto, mas eu queria que você falasse dos diversos aprendizados nas áreas da vida do idoso. Então, uma coisa importante, até que a professora Arelise já colocou, né, a neuroplasticidade, né? A gente achava que o neurônio ele era alguma coisa que a gente não mudava mais, né? Mas a gente reconhece que a neuroplasticidade ela pode estar mudando. Então, todo aprendizado, toda vez que ele se propõe a fazer, ele pode ter uma resposta. Ele pode ter uma resposta. O importante é a gente entender que ele não vai usar o mesmo caminho do aprendizado tradicional e também não vai atingir os mesmos resultados que o aprendizado tradicional. Você veja essa história dessa aluna que estudou italiano, quer dizer, o aprendizado gerou uma descoberta e uma mudança que transcendeu a cultura, tá certo? Que mudou o comportamento. Numa outra idade, se ela tivesse estudado italiano aos 20 anos, ela teria um outro percurso e chegaria num outro lugar. Tá certo? Então, eu acho que é importante os aprendizados, eles entenderem que nós estamos... ter um aprendizado na velhice, ele traz um percurso diferente e traz uma chegada, um destino diferente. Tá certo? E a gente não pode ficar dizendo... Quer dizer, nós temos que desconstruir essa história do que é melhor, do que é pior. Não, ela é diferente. Ele é diferente e ele traz possibilidades. Então, eu acho que o aprendizado de uma língua, ele mostra que é possível, e é possível muito mais, aprender outras coisas. Eu tenho a impressão que o aprendizado da língua, ele também traz uma coisa lúdica, uma coisa aplicável, que a linguagem é uma coisa extremamente aplicável, uma coisa em que você consegue fazer conexões, né? Então, isso que é a grande vantagem, né? Então, eu acho que esse é o convite e esse é o desafio que a gente coloca para uma geração que envelhece, né? Que use também essas possibilidades como forma de ter o melhor envelhecimento possível. Nunca fiquei tão feliz de estar envelhecendo como estou hoje. Essa é a proposta, né? Quando a gente aprofunda o envelhecimento com as suas características de piora do biológico, de vulnerabilidade biológica, mas de um grande potencial psicoafetivo, a gente começa a ficar curioso e a ficar esperançoso com esse processo que me deixa mais feinho, tá certo? Mais intenso. Não é diferente você imaginar, como muitos idosos falam assim, você é da nossa tribo, somos todos da mesma tribo, tons e velhos, isso aqui. Muitas vezes a gente não se considera velho. Eu, particularmente, aquilo que você falou, Marco, muito interessante, sempre é isso mesmo. Você, biologicamente, você tem, suas rugas aparecem. A tua cabeça está com uma vitalidade tão grande. Eu, por exemplo, eu continuo, me sinto muito produtivo, porque eu sou revisor de uma editora, eu estudo latim, tenho interesses em outras coisas, toco música, o italiano me proporcionou descobrir novas letras de músicas em italiano, sabe? Mas olha,
Você vê que... Nova conversazione, Mas, estive ó, na Itália, conversei com o italiano, me senti assim, altamente diferente, sabe? Conversando até com o napolitano. Ah, foi uma coisa de louco. Eu falei, pô, eu estou falando outra língua. então, Eu mas, estou ó, no mundo. mas você correlaciona essas características ao indivíduo jovial. Mas eu digo que isso é um preconceito da sociedade. Porque aonde que está que o envelhecimento tira a vitalidade, tira a curiosidade, tira a possibilidade de conexão. Então, todas essas características que você colocou são características de um velho de 70 anos. Então, assim, para você falar o seguinte, olha, eu estou me sentindo muito mais jovem do que sou. Não, é porque construíram na nossa cabeça que aos 70 anos isso não seria possível. E quando a gente descobre que isso é possível, a gente fala, olha, isso que eu tenho não é da velhice, isso que eu tenho é alguma coisa que eu tenho da juventude. Na verdade, é isso que nós temos que reconstruir. O conceito de velhice, que a velhice ela não traz ela não traz a perda dessas coisas, tá certo? Então é isso para que a gente um dia falasse o seguinte, olha, eu me sinto aos 70 anos com uma energia de um velho com energia, tá certo? E com o olho brilhando, que só aos 70 anos eu consigo brilhar, tá certo? Esse mesmo processo de transformação que você fez, se você tivesse ido para a Itália 40 anos atrás, o seu olho não brilharia do jeito que brilhou agora. Bom, é isso mesmo. Eu vou pedir para a Arelis, ela vai ler agora um poema em espanhol para nós, O Caminante, de Antônio Machado. Obrigada, Maria Irene. E é com muito prazer que eu vou ler esse poema, porque ele nos indica que há muitos caminhos a serem percorridos e que nós devemos mesmo desmistificar essa ideia de que na velhice tem que ser assim, né? Então, esses caminhos a serem percorridos, que sejam felizes, né? Eu vou ler para vocês o poema Caminante. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Muchas gracias. Ah, que lindo. Gente, eu quero agradecer vocês muito, muito, muito. Acho que foi um prazer ouvir todos vocês e acho que nós vamos fazer outros, hein? Vamos seguindo e muito obrigada a todos vocês. Se alguém quiser dar uma palavra final, o microfone está aberto. Acho que, só para concluir o que o próprio doutor Cabreira colocou, né, o quanto essa experiência pode proporcionar para uma pessoa, né, idosa ou não, a possibilidade de interação, né, de interagir com outras pessoas, né, e com outras pessoas de outras idades também, mas não só isso. Então, abre um lugar, né, de socialização, de interação, de diversão também, por que não, né, doutor Cabreira? Diversão, entretenimento, lazer, muita gente procura estudar a língua para isso, né? E como o Lino descobriu aí novas letras de música, a Grácia descobriu a Itália e a Europa, passou a viajar e até mudou de país, né, no momento. E acho que o que é mais significativo são os vínculos. Esse com a língua, o vínculo com os colegas, né, com o professor, com o conhecimento, e o vínculo consigo próprio, né, esse resgate que às vezes ocorre, né, das raízes, no caso dos descendentes de italiano, mas não só, né, então fica essa mensagem, né, de que estudar um outro idioma pode ser uma oportunidade de ampliar, né, o conhecimento de si próprio, do mundo, né, e do outro, por que não? Sejamos o terceiro leão, né? Vale a pena investir na própria atividade, né, que você desenvolve, nos seus interesses. Vale a pena investir.
vou fazer parte do NAT. Ah, não está mais na minha idade. Não, vai sim. Você vai conhecer muita gente boa, muitas atividades diferentes, muito conhecimento diferente. A gente sempre pensa isso daí, não só para idiomas, mas para tudo. Tudo que você tem vontade de fazer, se for possível, faça. Né? Não crie barreiras. Né? Eu acho que tem que se pensar nessa, que eu falei da ressignificação do presente, pensando em projetos futuros. A gente sempre tem que ter um projeto. Tem que pensar, isso é pensar ciência, né? Sempre projetando o futuro, buscando, investigando. E assim a gente vai tendo atividades e ânimo para cada vez mais se ressurgir entre os mortos. Cabreiro, você quer falar alguma coisa? Irene, pelo esse convite. Graças. Eu vou sugerir, então, que a gente use um farol bem forte para iluminar e dê uma embaçadinha no retrovisor, né? Porque, para quê? Tanto retrovisor nítido? Não precisa. Tá bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Marilene. Obrigada a todos. Foi um prazer, gente. Valeu. Um abraço. Valeu. Prazer. Tchau. 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 Agora deu. Tchau, Lino. Obrigada. Tchau. Grazie. Tchau.